Os nossos oceanos estão morrendo lentamente e mais rápido do que qualquer um ousa admitir. Todos os anos, mais de 1.000 derramamentos de petróleo, grandes e pequenos, acontecem em todo o planeta. Um exemplo é o Exxon Valdez, em 1989, quando cerca de 40 milhões de litros de petróleo mataram mais de 250 mil aves marinhas e exterminaram 22 espécies de peixes. Ou o Hebei Spirit, em 2007, que fez 400 quilômetros do mar da Coreia do Sul sufocarem, deixando milhares de moradores com doenças respiratórias. A humanidade se mostrou completamente impotente. Não existe nenhuma forma de limpar todo o petróleo, até que cientistas descobriram seres tão pequenos que seriam necessários 10.000 deles para cobrir a ponta de uma agulha, mas que possuem uma capacidade que a humanidade não tem. Eles comem petróleo, o destroem diretamente dentro da água do mar e se multiplicam como um exército invisível sempre que o petróleo aparece. Quem são esses seres e como eles conseguem comer petróleo? Vamos começar este documentário agora mesmo. Você se lembra da Deepwater Horizon? Sim, o maior vazamento de petróleo da história do mundo. Na noite de 20 de abril de 2010, a plataforma Deepwater Horizon, avaliada em 560 milhões de dólares, explodiu no Golfo do México. As chamas, tão altas quanto um prédio de 20 andares, incendiaram o céu noturno, tomado por um cheiro denso de produtos químicos. 2 dias depois, a plataforma afundou até o fundo do mar, a mais de 1.500 metros de profundidade, levando consigo 11 trabalhadores que nunca mais voltaram. E pior ainda, o único equipamento responsável por manter a segurança, a válvula BOP, simplesmente não funcionou. Isso significou que o poço de petróleo começou a jorrar como um vulcão negro, de forma contínua, fora de controle, durante 87 dias. Sim, quase 3 meses seguidos. Ao todo, 779 milhões de litros de petróleo bruto foram despejados no oceano. 12 vezes mais do que a estimativa inicial, tornando-se o maior fluxo de petróleo liberado livremente da história da humanidade. Para você ter uma ideia do tamanho desse volume, imagine toda a água consumida pela cidade de Nova York durante mais de 12 horas. O petróleo se espalhou e cobriu o litoral da Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida. As ondas do mar ficaram negras, com brilho metálico. As praias de areia branca se transformaram em lama tóxica. Em muitas áreas, o petróleo era tão espesso que podia ser retirado com baldes, como argila. Nas águas saturadas de gás metano, peixes, tartarugas e golfinhos emergiam pela última vez e depois afundavam, sem nunca mais voltar à superfície. Não foi apenas o petróleo. 275 mil toneladas de gás natural também foram liberadas, formando colunas de bolhas tóxicas que se estendiam por dezenas de quilômetros debaixo d'água. Tudo isso se combinou em uma catástrofe ecológica sem precedentes. Os Estados Unidos mobilizaram tudo o que podiam: milhares de embarcações, dezenas de milhares de pessoas, barreiras flutuantes, máquinas de sucção, queima de petróleo na superfície do mar e a dispersão de milhões de litros de Corexit. Mas todo esse esforço desesperado conseguiu recuperar apenas 15% a 25% do total de petróleo. O restante, mais de 75%, simplesmente desapareceu de uma forma que desafiava todas as leis da física. Nós procuramos em todos os lugares, relembrou a oceanógrafa Samantha Joy, mas o petróleo não estava onde deveria estar. Os modelos de computador falharam. Os satélites da NASA não detectaram petróleo na superfície do mar. Robôs submersíveis varreram metro por metro o fundo do oceano. Mas a camada de óleo prevista não estava lá. Em vez disso, a uma profundidade de 1.500 a 2.000 metros, a quantidade de petróleo era de 100 a 500 vezes menor do que o esperado, levando um engenheiro a exclamar, no meio de uma reunião: "Para onde isso foi? Quem ou o que comeu esse petróleo?"
quando ninguém conseguia explicar para onde tinham ido centenas de milhões de litros de petróleo no Golfo do México, os cientistas foram obrigados a ampliar a investigação para além do oceano. E de forma surpreendente, a pista mais importante não veio do mar, mas de um lago tranquilo em Ontário, no Canadá, um lugar sem tsunamis, sem correntes marítimas e sem a pressão extrema de milhares de metros de profundidade. Então, por que o petróleo também desaparecia ali? Em 2021, na área de pesquisa conhecida como Experimental Lakes Area, os cientistas instalaram barreiras em uma parte da margem do lago e despejaram ali uma quantidade de petróleo bruto, simulando com precisão um pequeno vazamento. Após 72 horas, eles limparam a área da mesma forma que os seres humanos fazem em qualquer desastre. Removeram o óleo da superfície, recolheram os resíduos e lavaram a margem, mas o resultado foi exatamente o mesmo do caso Deepwater Horizon. Sempre restava uma camada de petróleo impossível de eliminar, infiltrando-se na água e penetrando profundamente no solo. Foi a partir daí que a observação começou. Durante meses consecutivos, atravessando o verão, o outono e até o inverno, a equipe de pesquisa coletou amostras de água e sedimentos para acompanhar as mudanças no ecossistema. E então algo estranho aconteceu. Em apenas alguns dias, a comunidade de bactérias do lago mudou de forma tão intensa que parecia ter passado por uma transformação completa. Espécies que antes eram tão raras que quase ninguém prestava atenção surgiram em grande quantidade, dominando toda a área contaminada pelo petróleo. Ao analisar o DNA, os cientistas descobriram que essas espécies carregavam enzimas capazes de quebrar a estrutura dos hidrocarbonetos, o principal componente do petróleo bruto. Mas o que mais deixou os cientistas em choque não foi o fato de as bactérias conseguirem comer petróleo, e sim que elas fazem isso há milhões de anos, muito antes de a humanidade sequer conhecer o petróleo. Todos os anos, mais de 1,3 milhão de toneladas de petróleo vazam naturalmente por fendas no fundo dos oceanos. O petróleo se escorre para o mar desde a época dos dinossauros, e nesse ambiente saturado de hidrocarbonetos, um grupo especial de micro-organismos evoluiu para transformar a substância mais tóxica do planeta em alimento. Eles não são heróis por acaso, mas sim o resultado de dezenas de milhões de anos de seleção natural. Espécies bem conhecidas como o Alcanivorax, Borcumensis, Marinobacter e Cycloclasticus funcionam como máquinas biológicas quase perfeitas. Elas detectam as moléculas de petróleo à distância, movem-se seguindo o gradiente de concentração como se fossem guiadas por um radar e, então, ativam enzimas capazes de decompor hidrocarbonetos com uma eficiência que supera muitas tecnologias modernas de tratamento de petróleo. Então, como exatamente elas comem o petróleo? Ao contrário do que muita gente imagina, não existe uma única espécie de bactéria capaz de processar todo o petróleo bruto sozinha. O petróleo é uma mistura formada por centenas de estruturas diferentes de hidrocarbonetos, desde cadeias lineares simples até anéis aromáticos extremamente estáveis, que até mesmo as refinarias precisam de temperaturas de centenas de graus para quebrar. Por isso, a natureza criou uma solução muito mais inteligente, uma cadeia microbiana composta por várias espécies que trabalham em conjunto, com cada grupo assumindo uma parte específica do processo. Quando o petróleo aparece na água, as primeiras a chegar são as bactérias pioneiras, como a Alcanivorax borcumensis. Elas percebem as moléculas de hidrocarbonetos à distância por meio de um mecanismo de quimiotaxia, como se estivessem sentindo um cheiro extremamente forte. As células nadam imediatamente em direção à área contaminada e passam a liberar a enzima alcano monooxigenase, capaz de quebrar longas cadeias de alcano em fragmentos menores. Um biólogo marinho já descreveu esse processo da seguinte forma: se você imaginar o petróleo
como uma longa corrente de aço, as enzimas delas funcionam como alicates que cortam sem parar. Assim que a Alcanivorax conclui sua parte do trabalho, os fragmentos menores produzidos tornam-se alimento para o segundo grupo, geralmente formado por espécies como Marinobacter e Oleispira. Essas bactérias continuam a decomposição das moléculas intermediárias, quebrando estruturas de carbono ainda mais complexas. Por fim, entram em ação as bactérias de finalização, como a Cycloclasticus, que processam os anéis aromáticos mais resistentes, transformando-os em compostos totalmente inofensivos. A etapa final é a oxidação. O carbono, presente no petróleo, é convertido em CO2 dissolvido na água e em água, enquanto uma pequena parte se transforma em biomassa bacteriana, basicamente matéria orgânica de bactérias. Mas o mais impressionante não é apenas o processo, e sim a velocidade. Em condições com oxigênio suficiente e abundância de petróleo, a população de bactérias consumidoras de óleo pode aumentar de 300 a 500 vezes em apenas algumas semanas. Tão rápido que um pesquisador da NOAA afirmou: elas reagem como um incêndio ao qual alguém joga mais vento. E assim como um incêndio, elas se espalham exatamente por onde o petróleo se desloca, formando um exército invisível que acompanha cada corrente marinha. Se um pequeno lago em uma floresta do Canadá consegue ativar um exército de bactérias que comem petróleo, então o que acontece em um oceano com milhões de quilômetros quadrados? Será que esse mecanismo é forte o suficiente para lidar com um desastre da escala da Deepwater Horizon? A resposta, surpreendente e clara, é sim, e no Golfo do México ela é muitas vezes mais poderosa. O Golfo do México não é um mar comum. Ali existem mais de 1000 pontos de vazamento natural de petróleo, onde o óleo escorre do subsolo para a água do mar todos os dias, algo que não acontece há anos, mas há milhões de anos. Isso transformou essa região em uma espécie de sistema imunológico natural da Terra, onde as bactérias que consomem petróleo não apenas sobrevivem, mas se tornam uma força altamente especializada. E não para por aí. O Golfo do México também é o coração da indústria petrolífera dos Estados Unidos. Isso significa que a região está constantemente exposta a pequenas quantidades de vazamentos vindos de navios, oleodutos e atividades de extração. Para as bactérias, isso funciona como doses regulares de uma vacina microbiológica. Pequenas, constantes, em um processo de treinamento que dura décadas. Do ponto de vista da imunologia, isso é muito parecido com a forma como o corpo humano fortalece suas defesas. Exposição contínua a doses baixas faz com que o sistema imunológico fique cada vez mais forte. No caso do Golfo do México, foi a própria natureza que vacinou o oceano com petróleo, tornando as bactérias consumidoras de óleo mais rápidas, mais agressivas e muito mais eficientes do que em qualquer outro lugar do planeta. Por isso, quando a explosão da Deepwater Horizon aconteceu e quantidades gigantescas de petróleo começaram a invadir o mar, o exército de bactérias não precisou de tempo para se adaptar. Elas já estavam acostumadas ao petróleo. Elas haviam evoluído por causa do petróleo. Elas já estavam treinadas. Mas havia um fator que, naquela época, quase ninguém no mundo percebeu: a temperatura. As bactérias que consomem petróleo não são guerreiras do frio. Elas são organismos termofílicos que atuam com máxima eficiência entre 20 degrees e 30 degrees. O Golfo do México, quente e raramente abaixo dos 20 degrees, transformou-se em uma espécie de panela de pressão biológica, onde a velocidade de consumo do petróleo pelas bactérias disparou a níveis inimagináveis. Bastando haver petróleo e oxigênio, elas conseguem se multiplicar de 300 a 500 vezes em poucas semanas, a uma velocidade que um pesquisador descreveu assim: se você piscar os olhos, a quantidade delas já dobrou. Para entender o quão assustadora é essa diferença,
basta olhar para o desastre do Exxon Valdez, no Alasca, em 1989. 30 anos depois, o petróleo ainda permanece sob a areia gelada, escuro, espesso e quase intacto. Cientistas chegam a usar pás para retirar blocos de óleo, como se o tempo tivesse parado nas praias do Prince William Sound. Por quê? Porque a água fria impede a ação das bactérias. Suas enzimas praticamente congelam e todo o processo de decomposição desacelera quase até zero. Enquanto isso, no Golfo do México, a temperatura elevada faz com que as bactérias atuem como máquinas biológicas turbinadas. O microbiologista Terry Hazen certa vez disse uma frase que arrepiou a comunidade científica. No Alasca, as bactérias hibernam. No Golfo do México, elas dão uma festa. Sim, um dos piores desastres petrolíferos da história aconteceu justamente no lugar onde a natureza tinha a maior capacidade de reação. Uma ironia cruel do próprio planeta. Mas, apesar de a velocidade de degradação do petróleo ter sido registrada como extremamente rápida, havia algo que deixou toda a comunidade científica perplexa. A quantidade de petróleo que desapareceu era grande demais e rápida demais. Tão rápida que os modelos computacionais, os sistemas de radar e até os robôs submersíveis simplesmente não conseguiam acompanhar a realidade. Os números no papel indicavam que o fundo do mar deveria estar coberto por uma espessa camada de óleo, mas os dados coletados no local afirmavam exatamente o contrário. E então, quando os robôs submersíveis foram enviados a profundidades entre 1.000 e 1.300 metros, onde reina a escuridão eterna, as câmeras registraram uma cena que deixou toda a equipe de pesquisa paralisada. O fundo do mar estava completamente limpo. Não havia paredes de óleo, nem tapetes de petróleo, nem qualquer sinal de um deserto negro, como se previa. Em vez disso, surgiu diante deles uma enorme massa turva, escura e densa, suspensa no meio da coluna d'água, como a sombra de um leviatã adormecido no coração do oceano. Aquilo era o Oil Plume, uma gigantesca nuvem de petróleo com 35 quilômetros de comprimento, 3 quilômetros de largura e 200 metros de espessura. Uma estrutura que ninguém jamais imaginou que o petróleo pudesse formar. Não flutuava, não afundava, mas permanecia à deriva no oceano como uma tempestade invisível. Um dos pesquisadores da equipe não conseguiu conter a reação. Nunca vi nada parecido. É como se o oceano estivesse escondendo um segredo que ainda não somos capazes de compreender. Mas a parte mais estranha ainda estava por vir. Quando amostras de água foram coletadas dessa nuvem, os laboratórios perceberam que a concentração de hidrocarbonetos era de 100 a 500 vezes menor do que o esperado. Isso simplesmente não poderia acontecer, a menos que alguém, ou mais precisamente alguma coisa, tivesse consumido a maior parte do petróleo enquanto os robôs observavam. A resposta veio de criaturas estranhas que vivem nas profundezas. No entanto, quando o exército de bactérias consumidoras de petróleo explodiu no fundo do Golfo do México, o seu lado sombrio também se revelou rapidamente. Uma taxa de crescimento de 300 a 500 vezes em poucas semanas significa uma coisa: elas precisam de oxigênio, muito oxigênio. Quando trilhões de bactérias passam a decompor o petróleo ao mesmo tempo, elas consomem praticamente todo o oxigênio dissolvido na água, criando zonas mortas onde peixes, camarões e tartarugas marinhas não conseguem sobreviver. A NOAA registrou quedas nos níveis de oxigênio de 30% a 50% em algumas áreas, valores suficientes para matar até espécies conhecidas por resistirem a ambientes extremos. Um pesquisador resumiu a situação com frieza. Elas comem o petróleo, mas acabam devorando também o ecossistema ao redor. Mas isso era apenas o começo. Espalhados pelo Golfo do México, existem mais de 2.000 naufrágios, muitos deles com 300 a 500 anos de idade.
verdadeiros tesouros arqueológicos submersos. Ninguém imaginava que um grupo invisível de micro-organismos pudesse ameaçá-los. Até que amostras de aço retiradas dos destroços revelaram taxas de corrosão anormalmente elevadas. O motivo? Algumas bactérias que degradam petróleo produzem ácidos graxos e compostos sulfurados, substâncias que roem o metal muitas vezes mais rápido do que a corrosão natural. Um especialista em arqueologia marinha chegou a alertar: navios que sobreviveram a séculos de tempestades podem não sobreviver a este ataque microbiológico. A infraestrutura petrolífera enfrenta um risco semelhante. Oleodutos, válvulas e plataformas projetados para suportar pressões extremas podem ser silenciosamente destruídos justamente pelos organismos que estamos tratando como heróis da limpeza. Estudos realizados entre 2014 e 2018 mostraram que bactérias produtoras de enxofre podem acelerar a corrosão do aço de 5 a 20 vezes, colocando em risco a segurança de toda a rede de exploração em águas profundas. Diante do desaparecimento misterioso de uma quantidade gigantesca de petróleo, muitos países e empresas de tecnologia acreditaram que poderiam pegar um atalho, acelerando a natureza, estimulando as bactérias consumidoras de petróleo a trabalhar ainda mais rápido. A primeira ideia foi introduzir bactérias artificiais, cepas cultivadas em laboratório e otimizadas para degradar hidrocarbonetos. No laboratório, elas funcionavam perfeitamente. Mas no oceano, fracasso total. Quando essas bactérias foram lançadas no ambiente real, a microbiota nativa, já treinada por milhões de anos de vazamentos naturais de petróleo, rapidamente as dominou. Elas se multiplicaram rápido demais, consumiram todo o oxigênio e os nutrientes disponíveis, fazendo com que as bactérias artificiais não tivessem tempo de cumprir seu papel e fossem simplesmente eliminadas do sistema. A segunda tentativa foi fertilizar o mar, adicionar nitrogênio e fósforo para alimentar as bactérias e acelerar a decomposição do petróleo. Em algumas regiões, os resultados foram positivos, mas ainda muito lentos em relação às expectativas. Como disse um microbiologista em tom irônico, você não pode transformar uma bactéria em um triturador industrial só porque a alimenta mais. Em muitos casos, o excesso de fertilização ainda provocou episódios leves de eutrofização, reduzindo o oxigênio disponível e tornando o problema ainda mais complexo. Por fim, os cientistas se depararam com os limites naturais da biologia. Por mais eficientes que sejam, as bactérias não podem decompor petróleo além de um certo limite de velocidade, porque se evoluíssem além disso, começariam a degradar outros materiais que também contêm hidrocarbonetos, como asfalto, resinas plásticas ou até materiais de construção costeiros. Um relatório técnico da EPA chegou a alertar: se bactérias fossem capazes de decompor petróleo bruto instantaneamente, elas também poderiam degradar a infraestrutura artificial humana. A natureza impõe limites por um motivo. Na nossa imaginação, o petróleo no fundo do mar só poderia criar uma imensa zona morta. No entanto, quando os cientistas mergulharam mais fundo no Golfo do México, descobriram uma verdade completamente oposta. Existem lugares onde o petróleo não destrói a vida, mas sustenta um mundo inteiro de prosperidade. A mais de 3.000 metros de profundidade, onde a pressão é suficiente para esmagar o aço e a escuridão é permanente, existem os chamados vulcões de asfalto. São pontos onde o petróleo vazou naturalmente e se solidificou ao longo de milhares de anos, formando rios negros e brilhantes, como lava congelada. Segundo a NOAA, existem mais de 50 estruturas desse tipo somente no Golfo do México. E a parte mais surpreendente, justamente essas substâncias que os seres humanos consideram tóxicas se tornaram a base de um ecossistema incrivelmente vibrante. Quando os robôs submersíveis do USGS
iluminaram esses blocos de asfalto pela primeira vez, eles não encontraram uma zona morta, encontraram vida em abundância. Espessas colônias de mexilhões se fixavam à superfície negra e brilhante como pequenas cidades submersas. Caranguejos vermelhos se aglomeravam ao redor das bordas das fissuras de petróleo solidificado. Vermes tubícolas, com quase 1 metro de comprimento, se cravavam profundamente no asfalto, como se fosse solo fértil. Até esponjas e corais de águas profundas cresciam em grupos, lado a lado com uma substância que a humanidade considera um veneno ecológico. Aquilo não era uma vida em modo de sobrevivência, mas um ecossistema estável, ativo e cheio de energia, funcionando há milhares de anos. Mas o verdadeiro segredo não está na forma ou na quantidade dos animais. Ele está dentro dos seus corpos. Nenhuma dessas espécies se alimenta diretamente de petróleo. Em vez disso, elas abrigam e nutrem trabalhadores microscópicos, bactérias simbióticas. Se os oceanos vêm cultivando exércitos de bactérias que comem petróleo há milhões de anos, então será que os seres humanos podem aprender com a natureza? E a resposta é sim, mas ainda não estamos prontos para aquilo que estamos prestes a libertar. Na última década, a biotecnologia entrou em uma verdadeira revolução. Os cientistas passaram a entender que o petróleo não é uma substância intocável. Ele é apenas uma cadeia de hidrocarbonetos, e toda cadeia tem pontos fracos. Um dos avanços mais impactantes veio do campo da pesquisa com fungos. Em um pequeno laboratório da Universidade de Montana, biólogos testaram espécies do gênero Aspergillus. O resultado deixou toda a equipe em silêncio. Os fungos não apenas sobreviveram em óleo de motor, como também o degradaram em ácidos graxos leves e compostos não tóxicos. É como assistir a uma usina de reciclagem biológica funcionando dentro de um frasco de vidro, descreveu um dos pesquisadores. Mas o verdadeiro ponto de virada aconteceu em 2016, quando um grupo de cientistas japoneses descobriu a Ideonella sakaiensis, uma bactéria capaz de comer PET, o plástico mais comum do mundo, e transformar uma garrafa plástica em açúcares simples em apenas 24 horas. Comparada aos 450 anos que a natureza normalmente leva para decompor o PET, essa capacidade parecia uma tecnologia vinda do futuro. Mais tarde, os cientistas conseguiram aumentar várias vezes a eficiência da enzima PETase, usando técnicas de edição de proteínas. Um futuro em que o lixo plástico é devorado por micro-organismos deixou de ser ficção científica. Em 2022, uma equipe de pesquisa da Universidade de Bangkok deu mais um passo adiante. Eles desenvolveram 3 tipos de produtos biológicos baseados em bactérias naturais que degradam petróleo: soluções líquidas para solos, grânulos de micro-organismos fixos para areia e sistemas de filtragem de água, voltados especificamente para contaminação por óleo. Foi a primeira vez que uma tecnologia comercial baseada nas armas biológicas da própria natureza foi criada com o objetivo direto de lidar com desastres de vazamento de petróleo. Mas todo avanço traz riscos. Bactérias otimizadas em laboratório podem se tornar uma ameaça se escaparem para o ambiente natural. Em resumo, ao olhar para toda essa jornada, percebemos uma verdade paradoxal, mas estranhamente bela. O oceano é, ao mesmo tempo, nossa vítima e nosso salvador silencioso. Bactérias ancestrais, manchas de asfalto transformadas em recifes negros e até a luz do sol. Tudo isso atua em conjunto para combater algo que foi criado pela própria humanidade. Mas a pergunta continua em aberto. Será que a natureza conseguirá continuar nos salvando para sempre? Ou chegará o dia em que ela ficará exausta? E você, o que pensa sobre a capacidade de autorregeneração dos oceanos? Deixe seu comentário abaixo. Eu realmente quero saber a sua opinião. E se você gosta de histórias inacreditáveis, mas absolutamente reais, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo episódio.